Olá, Amazônidas! A edição de hoje do Amazônia Interativa está mais que especial. Vamos fazer uma retrospectiva sobre o que passou de mais importante pela Web TV do Portal Amazônia. Nós vamos começar com um programa sobre achados arqueológicos na Amazônia, que teve a participação da bióloga Juliana Lins e do arqueólogo Eduardo Tamanarra. Eles explicaram que a cada dia é mais evidente que a Amazônia foi moldada pelos povos que aqui habitaram há milhares de anos. Como o Caso falou também, eu não sou arqueóloga, eu sou bióloga, mas por que uma bióloga está estudando isso, né? Eu estudo terra preta e estudo as plantas em cima da terra preta. Bom, a terra preta são solos muito férteis, que são manchas de solo que acontecem em várias regiões da Amazônia e elas podem ter 2 metros de profundidade e o mais incrível é que a terra preta não é natural, ela é uma criação humana. Então os índios que moravam ali, de alguma maneira criaram esses solos e é um sinal de que existia gente e muita gente na Amazônia. O Charles Clement ele tem um estudo a respeito dessas populações. Eu já li comentários dele a respeito de que a Amazônia talvez tivesse 4 vezes mais população, né, uma população superior ao que a gente tem hoje. Quais são as evidências de que isso possa ser verdade? Na verdade, o Charles e o grupo de pesquisa dele terminou de publicar um artigo, semana passada, eu acho, que chama A Domesticação da Amazônia. E nesse artigo, ele, na verdade, viu que possivelmente na Amazônia existiam 10 milhões de pessoas. Tudo isso é especulação. Hoje, a gente sabe que tem mais ou menos 30 milhões de pessoas na Amazônia inteira. Como que faz isso? Bom, você tem uma mancha de terra preta e aí você pode fazer um cálculo de, por exemplo, quanto de milho ou quanto de mandioca você pode plantar nessa mancha de terra preta. Isso são especulações, né? A partir disso, você sabe que aquela quantidade de milho e mandioca dá para suportar tantas pessoas. Você multiplica isso pela quantidade de terra preta que você tem na Amazônia e você chega a um número de quantas pessoas deviam ter na Amazônia. Então a gente sabe, tem estimativas de que 0,1 a 0,3% da Amazônia é terra preta. Parece pouco, né? Mas se a gente considera o tamanho da Amazônia, 0,3% é muita terra. E aí a gente considera que isso dá para suportar tantas pessoas e usando essas manchas de terra preta, 10% das manchas a cada ano, porque a gente sabe que cada mancha tem uma idade diferente, então a gente não pode considerar que todas as manchas estavam sendo usadas ao mesmo tempo, a gente multiplica pela quantidade de terra preta e isso dá 10 milhões de pessoas. E tem uma coisa bem interessante, tem outros arqueólogos que eles fizeram uma projeção de quanta terra preta tinha na Amazônia. O que a gente sabe hoje é 0,1 a 0,3%, mas a gente não estudou a Amazônia inteira. Eles acham que 3,2% da Amazônia é terra preta. Se 3,2% da Amazônia é terra preta e a gente multiplicar com quantas pessoas dá para suportar, isso dá um número de 50 milhões de pessoas, que a gente sabe que é um número bem exagerado, mas é só para mostrar como que a gente faz essas especulações. Na verdade, o grupo de pesquisa que eu participo, existe uma ideia muito corrente, assim, que a Amazônia é uma floresta virgem, uma floresta densa, que tem um ar místico, mas a gente participa de um grupo de pesquisa que a gente acha que a Amazônia não é uma floresta virgem. Ela é uma floresta que existia muita gente morando aqui e essas pessoas manejaram a floresta. E esse manejo, que pode ser muito antigo, pode ter 200, 300 mil, 2.000 anos, de alguma maneira ele está aqui até hoje. Então eu, enquanto bióloga, o meu papel nessa ponte com a arqueologia é tentar ler a floresta, é olhar uma coisa que ao primeiro olhar é virgem e tentar ver quais são os sinais nas plantas que mostram que existia gente ali. E como essas pessoas manejaram aquilo e deixaram esses sinais. E o mais interessante é que esses sinais muitas vezes são plantas úteis, plantas que as pessoas utilizam até hoje. Um exemplo muito claro são os castanhais. Então, isso é uma coisa muito comum aqui, as pessoas adoram castanha e muita gente não imagina que aquelas castanhas ali foram plantadas ou foram manejadas por povos indígenas do passado. E por falar em indígenas, eles estiveram presentes no Portal Amazônia o ano inteiro. Nós fizemos o nosso programa tradicional do Dia do Índio e destacamos as ameaças à biodiversidade e à cultura na região. O programa surgiu a partir de uma matéria sobre a extinção do fenômeno da pororoca no rio Araguari, no Amapá. Nós também falamos sobre o novo marco da biodiversidade e como ele vai impactar a nossa região. Além disso, falamos sobre tradições indígenas que são chocantes para quem não é indígena, como é o caso do infanticídio. E para falar sobre esse assunto, a Amazônia Interativa recebeu a professora de Direito da UFAM, Mônica Pinto, e o indígena da etnia Saterê e assessor da CEINDE, o Ageu Saterê. A gente sempre pensa que, por exemplo, o direito de verdade de um termina quando começa o direito do outro, de verdade, né? Quando uma cultura de verdade quer impor o seu jeito de pensar, de agir em cima da outra cultura, aí é complicado, né? Por exemplo, imagina você criminalizar essas práticas
para um povo que precisa de verdade. Ele chega num local, né, e tem caça, tem pesca ali daquele local. Quando acaba aquele caça e pesca, ele transfere isso para o outro lado. Imagina ter alguém independente dele. A gente só sabe aonde o sapato aperta quando a gente vive aquele momento ali, né? Então, como que você vai dizer bem assim, tem uma prática de verdade de um ser humano, de um ser de verdade, que vai viver dependente sempre daquele, ele não vai sobreviver em momento algum na selva de verdade, né? Vamos transferir isso, vamos pegar o exemplo dos parentes do Vale do Javari, que vivem assim, né? Os Curubo, né? Os próprios Yanomami, né? Entendeu? Então, assim, a gente só sabe vivenciando isso mesmo, de verdade, né? Então, mas também vamos pensar um pouco em culturas que já têm 30, 40, 50, 300 anos dessa cultura com o branco, que já dissemina, já sabe o que está fazendo de verdade, né? Então, isso vai muito do diálogo, da educação. A igreja de verdade já interferiu muito nessa cultura. Então, até que ponto vai essa interferência também? Precisa ser pensada, analisada. Nós não podemos ingressar dentro da terra indígena, da área, do espaço cultural e físico dos povos indígenas para interferir nos costumes deles. Mas a partir do momento em que uma pessoa já não está mais dentro daquele contexto e pode ser recebida pela nossa sociedade, a nossa sociedade tem que estar de braços abertos para ela. Nós temos que receber essas pessoas totalmente de braços abertos. Uma criança que não vai fazer parte daquela cultura indígena, mas que pode ser recebida pela nossa sociedade, ela não está numa aldeia, ela não está isolada, a gente tem como ter acesso a essa criança, nós podemos e devemos recebê-la. Se eu não trato a criança da forma que uma família branca espera que uma criança seja tratada, essa criança está sendo maltratada. Exemplo disso foi uma coisa que eu conversei com a Geu ali fora, sobre a questão do trabalho, né? Para um branco, uma criança trabalhar é uma coisa muito séria e é uma coisa muito proibida. Para um indígena, uma criança que não trabalha, que não é incluída, que não é inserida desde muito cedo, e aí eu estou generalizando, mas eu acho que dá para generalizar nesse caso, se as crianças indígenas não começam a trabalhar muito cedo, elas não aprendem as práticas. É uma maneira de educar. Exatamente. Elas não participam da vida social. Elas não aprendem as práticas a tempo de se integrar adequadamente àquela sociedade. Então, elas não vão conseguir ser adultos adequadamente preparados para aquela vida social. Da mesma forma que nossas crianças, quando não vão para a escola, não se tornam adultos adequadamente preparados para a vida social. Exatamente. Então, quando a gente tenta impor um padrão cultural de um povo a outro, a gente está quebrando uma regra que o Ageu colocou muito belamente, que é: para evitar a guerra entre as culturas têm que respeitar umas às outras. Ele falou que isso acontece entre os povos indígenas e isso tem que acontecer também entre brancos e indígenas. Por quê? Porque toda vez que a gente quebra esse pacto, a gente retrocede. A gente caminha de novo em direção a uma política que foi a política do Brasil por muito tempo, que é uma política integracionista, de desrespeito aos povos indígenas, de tentar forçar os povos indígenas para dentro da sociedade branca. E a gente já percebeu que isso não funciona, a gente já percebeu que isso é uma forma de agressão cultural, que isso é uma forma de genocídio. E a nossa Constituição avançou para proibir isso. Então, eu realmente não acredito numa norma que volte atrás, que retroceda. Mas o Amazônia Interativa também mostrou a Amazônia por vários ângulos, entre eles os de quem fotografa aqui a região. O programa especial contou com a participação dos fotógrafos amazonenses Chico Batata e Rafael Alves. Prazer, né, fotografar a Amazônia. Acho que depende do olhar, do fotógrafo. Você quer fazer uma boa fotografia, é o teu olhar, ter a sensibilidade de buscar aquilo que está naquele momento, entendeu? O mais desafiador é você lidar com o drama humano, né? Assim, várias vezes. Tem uma foto que eu fiz uma vez, um filho, uma pessoa, né? Ele foi baleado e a mãe foi ao local do crime, daí viu o filho morto. E o filho era envolvido já com tráfico de drogas, ele tinha 2 ou 3 identidades, né? 2 falsas, uma original na carteira, né? E a mãe abraçava e dizia assim: meu filho, eu lhe avisei, sai disso. Aí a irmã desmaiou no local, uma coisa assim muito triste. Então esse tipo de coisa, pessoas passando fome, pessoas passando dificuldade, fila de desemprego, o drama, por exemplo, dos haitianos que vieram para cá, são sempre
desafiadores porque a gente se coloca diante de uma situação que a gente não deseja para a gente. E ao mesmo tempo a gente tem que fotografar, mas a fotografia não pode roubar a dignidade da pessoa que está sendo fotografada, né? Então, acho que esse é o maior, maior do que qualquer avião, qualquer tempestade, qualquer ameaça, como o Chico passou. E por falar em fotografia e desafios e perigos, né? Vocês já passaram agora, nós vamos ver algumas fotografias que o Rafael Alves e o Chico Batata fizeram, mandaram aqui pra gente exibir no programa. Vamos lá, Chico Batata. Isso é a Navilhana. Fiz uma expedição na Navilhana, isso é a onda do barco, e eu projetei a imagem da Navilhana, floresta, né? da floresta Dessa expedição agora que você foi? Isso, a expedição que eu fui agora. Vamos ver a próxima. Essa daí tem um arco-íris no fundo. Esse aí é um ribeirinho. Ali, essa foto foi em Parintins. Aí eu vi o arco-íris e ele vindo com a vassoura. Né? Aí eu achei super interessante. Esse aí é na enchente de 2000 que forte, né? E ele cuidando da lavoura aqui na... Essas mãos, né? A curumizada se divertindo. Esse é o Gabriel da Cachoeira, isso aí. Muito bacana. Essa daí gostei muito. Essa daí é sensacional, o cara tá... Aí retrata muitas coisas aí. Gente, ele tá trazendo até um peixe, de peixe. Isso, tá muito bacana. E essa aí é a tapioquinha, né? Quer dizer, o beiju, na realidade. Ela fazendo beiju no beiradão. E essa aí é um curumim. O curuminzinho. Muito bonita essa. E essa daí eu sou apaixonado por ela. Próximo de Itacoatiara, essa foto, o garoto vindo com cacho de bacaba e isso é suado. bacaba. Legal. Suado. Essa aí foi em Quari, essa foto aí, muito bacana. A senhora vinha e eu captei essa imagem aí. Foto de entardecer, assim, ela é bem bonita, né? Muito bacana. Muito bacana, né? E esse aí o garoto pescando aí, sensacional. Sobrevivência. Essa é enchente também agora. Aí, muito bacana, o cara vindo aí. A foto de barco. É isso. É o engarrafamento, né? Engarrafamento. Para pegar o cartão. Essa daí foi que a gente selecionou, Chico. Essa daí é da seca. Justamente. 2005 ou 2010? 2005. Bastante impactante. Lembra onde é essa? Lembro, esse ficou próximo de Novo Remanso. Foi a Jaqueline Nascimento, que nossa editora, que separou, que ela acha essa foto bastante forte, bastante impactante, né? Essa foto aí, ela é sensacional. Aliás, eu fiz até eu fiz uma Nádia, sobre a seca, né? E a gente foi daqui até em São Gabriel da Cachoeira, fotografando o Rio. O Rio Negro. O Rio Negro. Vamos mostrar agora as fotos do Rafael também? Vai lá, Rafa. Podemos? Vamos ver se vai. Bem, eu acho que não vai dar agora. Não? Tudo bem. Então vamos continuar. Sim? No ar? Tá aí. Gente, que foto forte. Essa foto entrou pro livro. Parece até que ele sabe que vai morrer. Ele sabe. Choca porque sabe. Sendo um matador irregular em Tefé, um material que a gente fez para jornal, acabou entrando no livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro. Eu chamo de o Alto do Boi, né? A gente tem o Alto do Boi na festa de Parintins, na celebração do Boi Bumbá. E é o momento que ele está morrendo. Ele fecha os olhos, se você reparar a pata traseira direita, ele está urinando nesse momento. O animal me chocou bastante. Esse aí foi um trabalho. Eu acompanhei o dia a dia deles durante alguns dias, matando gado, separando a carne, sem condição nenhuma. As vísceras, o que sobra era jogado no rio, né? Isso é em Tefé. Muito forte isso. Esse foi durante a cheia em 2012, que foi a nossa cheia recorde. É uma criança tomando banho nas águas do Solimões, lá em Manacapuru. Vamos avançar essa daí. Durante a vazante em 2012 também. Também, né? A pessoa estão acostumados a ter o rio na beira de casa, mas aí para chegar ao Solimões tinha que andar 40 minutos mais ou menos para trazer água para casa, porque secou bastante. Rio, né? No leito do rio, Isso é na comunidade do Pesqueiro 2. Vamos avançar. Essa é uma foto que eu acho muito significativa, porque na próxima enchente, foi na vazante,
Na próxima enchente essa pegada vai sumir, mas ao mesmo tempo ela é um traço forte da presença do ser humano, né, tornando esses extremos cheia e vazante cada vez mais intensos, né? Então é a marca de que o homem está passando por isso, né? E assim como a pegada vai sumir, a natureza um dia pode varrer a raça humana, né? A humanidade daqui, porque a gente está destruindo, está indo na contramão, quando na verdade nós devemos nos integrar, porque nós somos animais, seres vivos como a própria natureza, né? Somos parte desse bioma que está perdido aí. Esse programa aí foi provocado pelas fotos do Rodrigo Tonzinski, que fez um ensaio pré-casamento no Monte Roraima. Ele também passou pela nossa Web TV, mas no mês da Amazônia. Agora são experiências maravilhosas que vocês podem acompanhar. O Tom, inclusive, subiu o Monte Roraima, né? Isso não foi uma experiência marcante? Com certeza. Eu subi o Monte Roraima, foi início desse ano, em fevereiro, e eu fui fotografar, é claro, aproveitar, né, que é uma aventura enorme, uma experiência assim, que engrandece a gente, uma experiência linda. E está num lugar único, né, com animais que só tem lá, plantas endêmicas também. Para subir? São 3 dias de subida, né? Passa 3 dias subindo. Aí eu fiquei 3 dias lá no topo e demorou 2 dias e meio para descer o monte. Pessoas que vêm para cá, que vêm aqui para a Amazônia, elas estão atrás de ver como as pessoas aqui vivem, como os caboclos, os ribeirinhos vivem, ter esse contato com a natureza, com uma vida diferente da correria da cidade, com o trânsito. Então, as pessoas querem ter esse contato, de você ter uma vida simples, de você coletar o seu alimento, de você pescar, de você pegar um barco, uma canoa, entrar pelos rios, ver os animais, ver as populações tradicionais daqui. Então, isso que atrai o turista para cá, ter essa experiência, esse contato, se desconectar um pouco da agitação que a gente tem na cidade, dessa vida corrida mesmo. E depois do ano da Copa, o esporte continuou sendo destaque no Amazônia Interativa. Nós falamos sobre a participação dos nossos atletas em competições internacionais e também sobre os esportes em ascensão na Amazônia, como é o caso do futebol americano e do rugby. Eu sempre comento que eu tenho a oportunidade de ver e de encontrar pessoas do rugby mundo afora, e quando eu me apresento como um brasileiro da região amazônica que joga rugby ou que trabalha com rugby, eu sou tido como quase uma aberração, né? Uma peça de safari. Então, assim, e hoje eu quero me utilizar desse quadro de peça de safari para que as pessoas tenham essa curiosidade de procurar o rugby aqui, como nós já tivemos em várias ocasiões. As pessoas de fora mesmo virem procurar e ficarem espantadas em saber que existem várias equipes de rugby na região norte, que existe rugby na região norte do Brasil, e que é um rugby de qualidade, crescente, que abrange homens e mulheres e cada vez mais um público maior. No futebol americano nós temos pessoas de todas as áreas, desde apenas estudantes de 15 anos até empresários de 40 anos, entendeu? De todas as áreas. E esse é o perfil profissional, mas se nós formos falar também fisicamente, eu costumo dizer que o futebol americano é um esporte democrático. Ele tem espaço para todo mundo, espaço para o pequeno, para o alto, para o magro, para o gordo, para o forte, para o fraco, entendeu? Nós temos um lugar para todo mundo ali. E como o Amazônia Interativa aborda temas atuais e que estão nas pontas dos dedos dos nossos internautas, nós também falamos sobre segurança pública. O programa surgiu por causa da chacina que aconteceu em Manaus no mês de julho. Os convidados da vez foram o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Amazonas, o Caupolicán Padilha, e o sociólogo Pontes Filho. Quando você fala em segurança pública, eu diria que a ideia, o imaginário natural da pessoa é voltar para a questão do crime. Sempre aparece na mente o crime, aquela ideia penalista, né? Aquele paradigma do crime, da punição, da pessoa cometendo o delito, quando não é só isso, né? A segurança de uma sociedade não pressupõe só pessoas que vão agir, que vão realizar ações desconfortáveis ou ações que vão ofender valores, vão ofender patrimônio, vão ofender interesses individuais. Também o conforto dessas pessoas, a possibilidade dessas pessoas terem as suas psiques tranquilas para poderem viver o seu dia a dia, para poderem viver na sua família. E não é só
com a repressão, não é só com o discurso da punição que a gente consegue manter isso e que a gente consegue oferecer isso a essas pessoas. Né? Isso mesmo, quer dizer, você tem o Estado, né, como essa figura institucional que, quando algo não vai bem, não funciona, começam a surgir situações como essa. E aí, muitas vezes, o que você tem, quando da reação armada desses grupos, dá essa impressão, é um Estado paralelo. Na verdade, mais pela belicidade do que propriamente pela estrutura, pela organização. No entanto, eles têm um efeito de gerar o quê? Sensação de insegurança e de gerar um ambiente social, muitas vezes, de pânico. Né? Geralmente você vê isso muito recentemente nas redes sociais, as pessoas passando mensagens, investindo muitas vezes no fomento ao pânico. Né? E isso acaba gerando uma sensação de insegurança, que vem dessa falta de informação, de esclarecimento apropriado. No entanto, para que se possa trabalhar nessa perspectiva de evitar que essa superposição de carências, de exclusão de oportunidades ou da relação de exclusão com o mercado, gere eventos de violência, criminalidade, e os abandonos todos, né, o abandono material, o abandono moral, o abandono intelectual, possa produzir esse tipo de público que vai para essa linha, você precisa de políticas sociais articuladas, que não se resumam apenas à ação das polícias, porque elas atuam, mas se ficar só nelas, você não vai ter o remédio adequado à doença. Os trabalhadores virtuais também estiveram em pauta no Amazônia Interativa. Nós conversamos com a especialista em redes sociais, Ana Clarissa Cavalcante, e com a blogueira amazonense Lu Cordeiro. Eu costumo, hoje em dia, muita gente procura para fazer parceria, para fazer divulgação, e elas querem saber quanto você cobra e se eu tiver dinheiro eu vou pagar. Mas não é bem assim, na verdade é algo mútuo, né? Uhum. Eu analiso também a empresa para ver se a empresa tem a ver comigo, com a proposta do blog, para poder fechar, porque o meu leitor me conhece, então ele sabe o que eu gosto, o que eu consumo, então ele não vai acreditar se de repente eu divulgar algo que eu não acredito, né? E ele hoje em dia ele já me conhece e ele percebe essa diferença. Então, hoje a gente é movido por duas coisas, imagem e vídeo. As pessoas não estão mais com tempo de ler o textão lá do Facebook, nada disso. As pessoas, elas são levadas à imagem. Então, tem que ser imagem realmente profissionais e o vídeo, as pessoas também não gostam, dependendo do vídeo que você vai fazer, né, de muito tempo. Oh, 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 Pagana Style, oh, 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 Pagana Style. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola e pede a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta, que assim você me deixa louco e faz assim, de um jeito com sabor de quero mais. Enfim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim. Hoje você não escapa, hoje vai ser meu brinquedo. Hoje porque eu quero te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo. Hoje porque eu quero te pegar de novo. Hoje é hoje. É hoje, é hoje, hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Oh, 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 Pagana Style, oh, 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 Pagana Style. Finalizando o ano, tivemos uma estreia nos cinemas muito aguardada pelo mundo todo e também pelos nerds da Amazônia. O Despertar da Força, o novo episódio da saga Star Wars. O ano de 2015 fecha com chave de ouro para os fãs da saga Guerra nas Estrelas. O 7º filme da franquia estreou no dia 17 de dezembro e trouxe de volta toda a magia do universo Jedi.
A professora Eridan Franco decidiu ir fantasiada para a pré-estreia e falou sobre a importância dos filmes. Eu decidi que eu viria de cosplay, assistir o filme. E de acordo com que a gente foi conhecendo os personagens, eu escolhi o cosplay da Rey, né, que é um personagem de destaque do episódio 7. E ultimamente eu tenho respirado a saga porque para mim é fantástico toda a história, o universo gigantesco que pode ser explorado, estudado. O lado negro da força também ganhou seus 15 minutos de fama. A força passa de pai para filhos. O mecânico aeronáutico Aderson Jordão levou toda a família para o cinema. Sabe, ainda não tinha ainda os shoppings, né? Década de 80. Eu fui ver, o meu irmão e a minha irmã. O cinema estava super lotado, sem ter no chão, mas tinha de ver a saga. Desde daí eu comecei a gostar da história, dos efeitos especiais, que na época era show de bola, hoje está 100%, né? Aí nasceu o Igor, que ia ser Lucas, mas a mãe não quis que fosse Igor, e está aí até hoje. Fez a festinha dele de 1 ano, o aniversário de 1 ano dele, em 97, fez maior sucesso. Fui assim, ela passando a doutrina e comprando as coisas, ele está aí agora. É um mestre Jedi já, antes era um padawan, hoje é um mestre Jedi. Quem compareceu também na pré-estreia foram os membros do Conselho Jedi Amazonas. A presidente, Vanessa Fernandes, falou sobre a criação do grupo. O Conselho Jedi surgiu quando eu vi o mapa dos Conselhos Jedi oficiais do Brasil e lá eu vi que não tinham aqui no Amazonas. Ele foi fundado no dia 25 de maio desse ano, no Dia do Orgulho Nerd. A jornalista Jussara Menezes acredita que a cultura pop agrega valores para todas as idades. Porque a cultura pop, ela traz uma outra visão das coisas, uma visão futurista, uma visão também muito engraçada, porque todo nerd também é um pouco criança. Então você aproveita essa fase um pouco mais tempo. É muito legal você ver famílias, pais trazendo filhos para assistir filmes como Star Wars, que tem quase 4 décadas. É muito interessante, é muito legal e eu acho que só faz enriquecer a cultura da cidade. O problema é muito difícil você definir o que é nerd, porque tem muita gente que diz que é aquela pessoa que gosta de estudar, que é uma pessoa que gosta mais de ficção, de quadrinhos. E eu posso falar por mim, ser nerd é quando você é apaixonado por alguma coisa, alguma criação, uma obra, Star Wars, por exemplo. E ser nerd na Amazônia significa que as coisas aqui chegam depois, que o frete é mais caro, que é grátis para todo o Brasil, menos para a região norte. E o que faz com que a gente sobressaia um pouco, pelo menos se equipare com o resto do Brasil, é a internet, que facilitou com que a gente tivesse acesso às notícias, a pessoas nerds também, com que a gente troca informação. A retrospectiva do Amazônia Interativa de 2015 fica por aqui, mas a Web TV não para. Continue clicando nas matérias do portal amazônia.com para que a mais acessada vire pauta aqui. Até lá! Em tuas curvas morenas que o rio deságua a correr pro mar.